Boa noite a todos. Queria agradecer o gentil convite do Sérgio Lerer para falar um pouco hoje sobre o mestre João de Faras. Ele era astrônomo da Frota de Cabral e foi o primeiro a observar o Cruzeiro do Sul. Então, primeiramente, vamos recordar um pouco as grandes navegações portuguesas, né? Sendo que os cristãos novos, conversos e cripto-judeus têm um papel importante nessa epopeia, porque eles, juntamente com os árabes, os mouros, lá na Península Ibérica, foram grandes estudiosos das ciências da navegação. Então, eles faziam mapas, as tábuas de navegação e construíam os instrumentos. E João de Faras foi um desses que trabalhou nessas ciências todas. Então, aí nós vemos a cruz de Cristo, né? Aqui os portugueses chegaram no Brasil, as caravelas exibiam a cruz de Cristo nas velas, né? Mas elas bem que poderiam exibir a estrela de Davi, porque havia também cristãos novos e judeus ali, né? Lógico que eles não podiam se revelar explicitamente, mas a história guardou os nomes desses correligionários. Então, a quantidade de sefaraditas que contribuíram para as viagens de descoberta é muito grande, né? E não só portugueses e espanhóis, mas também italianos e de várias nacionalidades. E entre eles tem um número expressivo de sefaraditas. Aqui eu estou citando apenas alguns mais conhecidos, como Zacuto, Ibn Ezra, Yudá Bravanel, Benjamim de Tudela, Ibrahim Ben Yaqub al-Israeli, João Ibn Daud, Moisés Sefaradi e o nosso mestre João de Faras, que foi uma figura desconhecida durante séculos, até que o grande historiador Francisco Varnhagen descobriu a história do mestre João. Faz pouco tempo, foi em 1840, e ele publicou essa história na revista do Instituto Histórico e Geográfico. Então, aqui estão os portugueses, né? Desbravando os mares, e naquela época nós tínhamos a escola de Sagres, eram os tempos das grandes navegações, era o infante Dom Henrique, o navegador. Sendo que essa escola de Sagres, ela nunca foi descoberta fisicamente, né? Se ela realmente existiu, se foi um prédio. Talvez ela seja mais um conceito, uma escola do ponto de vista, vamos dizer, como se fala hoje, ela existia na nuvem, congregando todos aqueles cientistas e scholars portugueses, né? Mas não fisicamente. Então, há 500 anos, prosperava a Sefarad judaica, e Portugal era uma grande potência marítima. Tínhamos as descobertas da Índia, das Índias, através de Vasco da Gama, a viagem de circunnavegação feita por Fernão de Magalhães. Então, tudo isso foi possível, e a própria descoberta do Brasil, tudo isso sendo possível graças às ciências de navegação, que foram também desenvolvidas na ilha de Maiorca, onde havia uma escola de cartografia, grandes cartógrafos, astrônomos, geógrafos e matemáticos, possibilitando, então, os grandes descobrimentos do século XV. Era uma verdadeira elite de cientistas
e hábeis artesãos no manejo do cobre e dos metais. E assim eles faziam os instrumentos, elaboravam os mapas, instrumentos náuticos de precisão, astrolábios, bússolas, até de madeira eles faziam. Então, os portugueses tinham o software e o hardware. O software eram os mapas e o hardware eram os instrumentos, alguns dos quais são usados até hoje. A própria navegação pelas estrelas ainda é utilizada, né? E tudo isso era o estado da arte, da tecnologia da época. Até hoje, os judeus continuam nesse campo de geografia, né? A própria palavra mapa vem de mapá, é uma palavra hebraica. E hoje nós temos o Waze, né? Que também é uma invenção judaica. O Waze foi desenvolvido em Israel. Então, desde aquela época dos mapas, da sefarada judaica até o Waze, os judeus estão envolvidos nessa história. Bom, agora entramos na descoberta do Brasil. Aqui está o Almirante Cabral, chegando com as velas, com a cruz de Cristo, né? A Ordem de Cristo, onde os judeus não podiam entrar, né? E nós temos pelo menos 2 judeus importantes que vieram com as caravelas de Cabral. Um foi esse aqui, Gaspar da Gama. Ele é objeto do livro de Elias Lipner, Um Converso na Frota de Cabral. Ele era o comandante da nau de mantimentos. Gaspar da Gama, ele foi adotado por Vasco da Gama. Na verdade, ele não tinha esse nome, ele era Kasper, um polonês de Poznań, e ele sabia muitas línguas, por isso ele era também o tradutor da frota. E o segundo judeu importante das caravelas de Cabral, da esquadra, né, era o mestre João de Faras, o cosmógrafo. Ele era físico, ou seja, médico, e cirurgião do rei Dom Manuel. Ele era galego, nasceu na Galícia, na Espanha, e cristão novo, né? E no dia 27 de abril de 1500, fez as primeiras observações astronômicas do Brasil. Ele calculou pelo Sol a latitude daquela terra recém-descoberta e determinou a localização do Polo Sul pela constelação do Cruzeiro do Sul. Naquela época era difícil fazer essas medições de latitude. Tinha que ser feito em terra, porque com o balanço do navio era muito difícil, né? E ele fez isso quando a esquadra estava fundeada em Cabralha, na Bahia, né? E no dia 1º de maio, ele mandou uma carta ao rei Dom Manuel, relatando as suas observações, e essa carta está no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa. Então, existem 2 documentos básicos que foram mandados para o rei. A Carta de Mestre João, que é um documento náutico, né? Foi o primeiro documento cartográfico e astronômico do Brasil. E a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é um documento histórico. Então, essa observação do Cruzeiro do Sul e essas medições de latitude foram as primeiras feitas no Brasil. E, pela sua importância, a Sociedade Brasileira de Cartografia instituiu o Dia do Cartógrafo nessa data, da observação realizada em 27 de abril de 1500 pelo mestre João, em Porto Seguro, Cabralha, na Bahia. Então, aqui está um pouco da carta de mestre João, que ele diz que as estrelas são grandes e a do sul é pequena, como a do norte é muito clara. E para o mar, melhor é se reger pela altura do Sol, e melhor com astrolábio. A carta dele é grande, né? Ele mandou várias descobertas que ele fez, né? Várias observações científicas, mas em dado momento ele encerra, ele não quer mais alargar, para não importunar a Vossa Alteza, né? E aqui ele se passa por cristão, né? É o judeu, mas
ele quer garantir o lugar dele como cristão. Então, ele diz: salvo que fico rogando a nosso Senhor Jesus Cristo, que a vida e estado de Vossa Alteza. Então, ele se garante aqui, né, como cristão novo, embora todos soubessem que ele era judeu por debaixo da mesa. Feita em Vera Cruz, 1º de maio de 1500, do criado de Vossa Alteza e vosso leal servidor, João, bacharel em artes e medicina. Então, o mestre João, médico particular da coroa portuguesa e astrônomo, o primeiro a identificar a constelação do Cruzeiro do Sul. Cristão novo, membro da tripulação da esquadra portuguesa, comandada pelo almirante Pedro Álvares Cabral. Bom, essa história eu relatei aqui rapidamente, mas ela está mais detalhada no meu livro Estrela de Davi no Cruzeiro do Sul. E esse título eu me baseei justamente na carta de Mestre João, né? Porque o Cruzeiro do Sul foi descoberto por ele, por um judeu. E nesse livro eu transcrevo as histórias de muitos judeus e cristãos novos, né? Desde 1500, desde Cabral até o Haiti. Então, por isso eu simbolizei o Brasil, que é a nossa constelação do Cruzeiro do Sul, com uma estrelinha de Davi aqui no meio, que simboliza os judeus, né? Então, nada mais simbólico, né? Estrela de Davi no Cruzeiro do Sul. Ou seja, são os judeus na pátria brasileira. E vejam só a importância de tudo isso. Quase ninguém sabe, né, que essa constelação foi descoberta por um judeu. E ela é tão importante para nós, né? Ela está na bandeira do Brasil, no hino nacional, no hino da bandeira, né? Hino à bandeira, está nas armas da República, está no símbolo do Exército Brasileiro e na nossa mais alta condecoração, a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. Sem falar em outras denominações, né? Temos uma cidade de São Paulo chamada Cruzeiro, temos um time de futebol, né? Cruzeiro, lá de Minas. Tínhamos uma revista, O Cruzeiro, né? Então, o Cruzeiro do Sul é algo de elevado capital simbólico. E nós ficamos muito orgulhosos que essa constelação foi descoberta por um correligionário, um cristão novo, um judeu. Então, essa história continua até hoje, né? Tangidos pela intolerância, os sefaraditas se espalharam pelos 4 cantos do mundo civilizado de então, né? Eles saíram de Sefarad há 500 anos e a humanidade tanto deve aos que partiram de Sefarad judaica, né? Tanto é que hoje Espanha e Portugal resolveram se arrepender e recebem de volta os antigos irmãos, né? Concedendo a cidadania portuguesa e espanhola aos que descenderam daqueles judeus de Sefarad, entre os quais estava o nosso mestre João de Faras. Muito obrigado e fico à disposição aí pelos nossos contatos de e-mail e muito obrigado ao Sérgio Lerer pelo gentil convite. Até a próxima.